Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos ao nosso módulo 7 para falar sobre radiciação. Bora lá! Então, pessoas, como eu disse para vocês no início do vídeo, a nossa aula de hoje é sobre radiciação. Esse conteúdo aí nós vamos trabalhar com a definição. Eu vou falar de uma observação aqui, que é algo que a gente sempre acaba se confundindo quando a gente é aluno, né? Quando a gente pega e vai trabalhar com a equação de segundo grau, a gente não sabe por que aparece o mais e menos, quando é só o valor positivo, ou por que não aparece o valor negativo. Depois nós vamos analisar algumas propriedades. E aí, por último, a gente vai ver como é que eu faço para encontrar a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quinta de algum número, inclusive com números decimais, nós vamos ver também como é que faz para encontrar esses valores aí. E por último, nós vamos para a nossa racionalização de denominadores, que aparece muito principalmente na parte de geometria, tanto geometria plana como geometria espacial e também em trigonometria, beleza? Antes da gente ir, eu vou convidar você para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que precisa desse conteúdo, que não sabe encontrar, por exemplo, a raiz quadrada sem ficar chutando o valor lá. Inclusive, a gente vai passar uma dica aqui para que você não perca tanto tempo, tá? Vou falar também aqui, ó, que aqui na descrição tem o meu Instagram, lá eu posto algumas dicas para vocês, resumos, e também nós temos o nosso link no canal do Telegram, que você encontra o nosso material de graça, beleza? Toda a aula aqui de matemática básica e também um projeto do Enem que vai começar a acontecer aqui daqui a algumas semanas. Nós temos material incluso, tanto com teoria como com exercícios. Então minha recomendação é que antes você leia esse material, beleza? Depois se você vem aqui na aula para tirar suas dúvidas e por último você vai para os exercícios que nós temos as resoluções de todos os exercícios. E se você quer algo mais específico, aqui no link da descrição também tem, no link da descrição não, né? Aqui na descrição nós temos ali um link que direciona para um curso chamado Matematicamente, que é um curso de específica meu, que tem um total de 6 apostilas divididas em módulos, em que cada módulo nós temos um total mais ou menos de 30 exercícios, e aí nós temos 4 horas semanais, sendo 3 de teoria e uma de tirar dúvidas, tá? Mas para que você não fique só com essa 1 hora de tirar dúvida aí, nós temos uma sala no Class, onde você pode olhar as resoluções dos exercícios e também nós temos um grupo no WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, tudo bem? Tudo isso que eu estou resumindo, Instagram, canal Telegram e o curso Matematicamente, tá aqui na descrição. E vai lá no canal do Telegram, tá? Para você pegar essa apostila aí, que é de graça, meu irmão. Injeção na testa, demorou? Então vamos lá, pessoinhas, aqui na nossa aula. Ó. Seguinte, primeira coisa que a gente vai ver, igual eu disse, é a definição. Então a gente vai falar o seguinte, que a raiz, ó, enésima de um número A, então aqui a gente vai colocar esse nzinho e aqui a gente vai colocar um A, é um número B. Quem que é esse número B e o porquê que é esse valor do B? Porque quando a gente pega esse B, que foi o nosso resultado, e eleva esse valor ó, ao nosso índice, ele volta no nosso A. Então a raiz enésima de um número A é igual a B, por quê? Porque quando eu faço B elevado a N, ele volta nesse A. Como assim? Pensa comigo, ó. Raiz quadrada de 25, essa aqui é clássica, ó, é 5. Mas por que é 5? Porque quando eu pego o meu 5 elevado ao número que está aqui, ó, que eu já vou passar para vocês, quando não tem nada, quem que é? É o nosso 2, ó. Quando eu pego esse 5 elevado ao quadrado, isso dá 5 vezes 5, que dá quanto? Que dá 25. Então, basicamente, o número que aparece aqui, ó, nesse caso 2, eu estou procurando dois números que quando eu faço, nesse caso, né, um número, que quando eu faço ele ao quadrado, que aí sim multiplica esses dois números, dá o valor que está lá dentro, tá? É importante você guardar o seguinte, esse nzinho, porque eu vou chamar esses termos aí durante a aula, ele é chamado de índice, esse cara aqui é o nosso radical, e o A é o nosso radicando, tudo bem? Então vamos lá, ó. O que é a raiz cúbica de 8? Ó, índice 3, radical aqui sempre vai aparecer, e o nosso radicando é o nosso 8 ali. Então quando eu comparo, ó, eu estou procurando o número B. Tal que quando eu pego esse B elevado ao meu índice, ou seja, quando eu pego esse B elevado ao cubo, ele dá o número de dentro. Quem que é esse cara? Esse cara é o meu 2, ó. Por que é o meu 2? Porque quando eu faço 2 elevado ao índice que estava aqui,
isso é 2 vezes 2 vezes 2, que quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, isso dá o meu 8. Olha só que beleza, vê? Depois eu vou explicar para vocês como que vocês encontram isso, tá? Pensa comigo aqui agora, ó. Raiz cúbica de menos 8. Eu estou procurando um número que quando eu faço ele elevado ao cubo, dá o menos 8. Quem que é esse número? Esse número é o menos 2, ó. De novo, por que que isso acontece? Porque quando eu faço menos 2 elevado ao cubo, esse valor é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá o valor aqui de menos 8. Tudo bem? E para finalizar os nossos exemplos aqui, raiz quarta de zero. Estou procurando um número quando eu faço ele elevado à quarta, dá um número de dentro, que nesse caso é o próprio zero. Ó. Por quê? Pelo mesmo motivo. Quando eu faço zero elevado à quarta, é 0 vezes 0 vezes 0, que dá zero, tá? Então, basicamente, você está procurando lá um número que quando eu faço elevado a esse cara, elevado a esse cara, elevado a esse cara, elevado a esse cara, dá o valor que está aqui dentro. Mas é importante a gente ressaltar duas observações. E, de novo, como que a gente vai saber? Por que eu sabia que isso aqui era 8? Por que eu sabia que era menos 8? A gente vai ver lá na simplificação de radicais, tá? Olha aqui na linha do tempo, se você já quiser pular, tiver aflito, vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? Mas eu recomendo que você vá o passo a passo aqui, ok? Mas igual eu comentei para vocês, a gente vai ter dois casos aqui, ó. Quando o meu índice, ele é ímpar, não tem problema nenhum, tá tudo maravilhas, olha só. Índice ímpar, eu tenho aqui, ó, tanto o valor positivo quanto o valor negativo. O problema está onde? Quando o meu índice é par. Então vamos analisar cada caso aqui, ó. Quando eu tenho lá uma raiz de um índice, que é um número ímpar, o radical e o resultado aqui, eles são números reais. Então eles podem ser números negativos ou positivos, não tem problema nenhum. Veja só os exemplos que nós fizemos aqui, ó. Eu peguei aqui raiz cúbica de 8 e eu vi que deu 2, não tem problema. E depois eu peguei a raiz cúbica de menos 8, e isso também deu menos 2, ó, não teve problema. O problema está onde? Na segunda observação. Quando esse índice aqui, ele é um número par. Então, aqui, ó, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e assim por diante. Veja bem, quando eu tenho esse índice igual a par, tanto o meu radicando quanto o resultado aqui, eles têm que ser números positivos aqui, tá? E também pode ser o zero, tá? Não tem problema nenhum, igual a gente mostrou aqui. A única restrição é que ele não seja um número negativo. E é importante que você coloque na sua cabeça o seguinte, olha só. A raiz quadrada de 25, ela é só o valor do mais 5 e não o valor de mais ou menos 5, ó. Quando você faz isso daqui, você está errando. Isso não é verdade. A raiz quadrada de 5 é só o mais 5. Ué, professor, mas eu já vi casos quando tira a raiz quadrada, aparece mais ou menos 5. Mas aí, meu filhote, é o seguinte, ó, toma cuidado com a diferença. Vou apagar aqui para você não errar. Ó. Esse mais ou menos 5 aparece na equação do segundo grau. Veja bem, ó, quando eu tenho isso daqui, ó, opa, aqui é 25. Quando você tira a sua raiz quadrada, o mais ou menos está fora, tá vendo? Ó? Esse cara continua sendo 5. Tem o mais ou menos por causa da equação do segundo grau, devido a uma propriedade do módulo que a gente tem. Mas quando chegar em equação, eu vou explicar o porquê que tem que colocar este mais ou menos. Por enquanto, só coloca na sua cabeça. Índice par, o valor que está aqui é só o valor do mais 5. Qual que é o outro problema que nós temos? Quando o meu radicando, ele é um número negativo. Então, se aparece isso aqui para você, isso aqui, nos números reais, que são os valores que a gente está trabalhando por enquanto, ela não tem solução. Eu consigo resolver isso? Sim, mas num outro conjunto que a gente chama conjunto dos números complexos, que aparece algo chamado unidade imaginária, tá? Que você pode estudar lá na frente quando você for trabalhar com a ideia depois lá de números complexos, tá bom? Então, em casos, a gente vai conseguir resolver isso aqui. Mas para o nosso estudo, por enquanto, quando aparecer um valor negativo, seja na equação de segundo grau, seja aqui na parte dessa aula do módulo 6, a gente vai considerar que isso não tem solução, ao menos por enquanto, tá? Então toma muito cuidado quando esse índice aqui ele é par por esse motivo, beleza?
Agora que a gente já viu a definição, já passei alguns exemplos, já fiz as observações necessárias, a gente vai para as nossas propriedades. Vamos lá. Então, pessoas, agora nós vamos para as nossas propriedades de radiciação, tá? Já vou adiantar vocês que as propriedades mais importantes, no caso as que a gente mais utiliza, que mais aparece nas contas lá, ou em afirmativas de vestibulares e tudo mais, são as propriedades 1, 2 e 3, tá? Pode ser que em dado momento a gente utilize a propriedade 6, igual a gente vai utilizar em simplificação de radicais, na explicação do porquê que nós vamos utilizar, mas, de longe, as propriedades 1, 2 e 3 são as que mais aparecem, beleza? Então vamos à nossa propriedade 1, que é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Uma potência, em que o número que está aparecendo aqui é uma fração. A gente tem essa relação da potência e do nosso radical utilizando essa propriedade. Quando a gente tem isso daqui, ó, um número a elevado a um expoente fracionário, você vai manter o seu a e vai colocar um radical, ó. O índice deste radical aqui é o número que está embaixo, é o meu mzinho. E esse mzinho, que é o número que está em cima, é a nossa potência aqui, tudo bem? Então, nesse caso, quando a gente tem lá uma raiz, a gente pode transformar nisso, ou o contrário, que é o caso que nós vamos fazer aqui. Então, o que você faz? Mantém o seu 64 e coloca um radical, que a gente vai descobrir agora quem que é o índice dele, ó. O índice é o número que está embaixo aqui da minha potência. Então, esse 3 vem para cá, e esse número 1, ele vem para cá. 64 elevado a 1 é o próprio 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque quando eu faço 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, nós encontramos o nosso 64, mas a gente vai ver como é que faz essas raízes aí, beleza? Então guarda isso, que a gente pode vir tanto daqui para cá, como também voltar, depende de cada caso que você está utilizando. Propriedade número 2, quando eu tenho um produto aqui, ó, de dois radicais em que os índices são iguais. O que você vai fazer? Você vai manter aqui, ó, o seu radical e o seu índice e faz o produto entre esses valores. É importante ressaltar que a gente também pode fazer a volta, como nós faremos na maioria dos casos, mas no nosso exemplo a gente vai fazer aí daqui, ó. Olha só. Eu tenho a raiz quarta de 2 e eu tenho a raiz quarta de 8. Se eu for tentar calcular cada um separadamente, eu não consigo fazer isso na mão. Eu só consigo fazer isso através de uma calculadora. Claro, tem como fazer na mão, obviamente, porque eles conseguiam fazer isso, a gente também tem algumas técnicas para fazer isso atualmente, mas o tempo não é necessário, a gente não tem esse tempo, né, hábil para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer, ó? Se eu tenho aqui o mesmo índice, eu vou manter aqui o radical, coloco o índice que é 4 e eu posso fazer o produto entre eles, ó. 2 vezes 8 dá 16. E a raiz quarta 16 é 4, perdão, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá o meu 16. Então, isso aqui é igual a 2, beleza? Maravilha. Vamos pensar na propriedade número 3, que é bem parecida com essa, só que no lugar de um produto a gente tem aqui um quociente. Obviamente, eu vou adiantar vocês que esse b ele precisa ser um número diferente de zero, porque senão não dividirás por zero, né? Primeiro mandamento da matemática aí. Então, o que vai acontecer, ó? Você vai manter o seu radical, mantém o seu índice e faz aqui o quociente entre esses valores. Então, olha só para esse exemplo. Raiz cúbica de 54 dividido por raiz cúbica de 2. O que a gente faz? Você vai manter a sua raiz cúbica e você vai fazer a divisão. 54 por 2, quando eu faço isso dá 27. Então ficou raiz cúbica de 27, que por sua vez é o equivalente a 3. Por que 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, volta no meu 27. Beleza? Perfeito? Vamos analisar essa outra aqui, ó. Quando a gente tem lá uma raiz de outra raiz, tá vendo? A gente tinha algumas coisas parecidas assim nas nossas potenciações. Se você for analisar, elas são lá, elas lembram, né, a parte de potenciação. E essa daqui lembra mais ainda. O que você vai fazer? Você vai pegar esses índices aqui, ó, que é mzinho e nzinho, e você vai multiplicar eles entre si, mantendo o seu radical, o seu radicando a ali dentro, tá? Então aqui nesse caso, ó, eu tenho a raiz quadrada, que quando não tem nada, que tem um número 2 implícito, lembra disso, da raiz cúbica de 28. O que você faz? Você mantém o seu radical e faz o produto 2 vezes 3, que dá 6.
Então isso aqui é o equivalente à raiz sexta de 28. Caso você consiga simplificar alguma coisa a mais utilizando as outras propriedades, pode. Nesse caso a gente vai parar aqui, porque não tem nada para fazer e também a gente só quer mostrar o uso da propriedade. Claro, lembrando, né, que a gente pode fazer daqui para cá também, como essa também, ok? Vamos lá, ó. Propriedade número 5. Eu tenho aqui uma raiz enésima de A e toda essa raiz aqui está sendo elevada a um expoente m. Isso daqui é para mostrar o seguinte, tanto faz eu realizar dessa maneira, como também eu fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a minha raiz enésima de A elevado a mzinho aqui, tá vendo? Então eu posso deixar o expoente dentro ou o expoente fora, depende do que vai facilitar na sua vida. Eu trouxe aqui, ó, o seguinte exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 8, tudo isso elevado ao quadrado. E aí eu peguei esse 2 e joguei para dentro. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer os dois cálculos para mostrar que isso é igual a isso, que foi o que eu fiz, ó. Peguei esse mzinho, joguei aqui no meu expoente A. Então, isso daqui tem que ser equivalente a isso, tem que ser o quê? O mesmo resultado final. Então, vamos lá. Pensa comigo, ó. Quando eu tenho o uso do parênteses, lembra que a gente resolve de dentro para fora, não é isso? Então, a raiz cúbica de 8, nós já vimos que é igual a 2, lá nos exemplos passados. Então, tudo isso vai ficar 2 elevado ao quadrado. Quando eu faço 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que dá 4, perfeito. Então, quer dizer aqui que a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado é igual a 4. Agora, vamos lá. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. Como é que a gente faz? Primeiro, eu vou resolver essa potência aqui. Quando eu tenho 8 ao quadrado, dá 64. Então, isso aqui vai ficar o equivalente à raiz cúbica de 64. Que, por sua vez, a gente acabou fazendo aqui, ó, nessa primeira parte. Raiz cúbica de 64 é 4. Olha só, chegou no mesmo resultado. Então, independente se você trabalha com a sua potência aqui fora ou ela ali no seu radical, é indiferente. Quando que eu vou utilizar cada uma? Depende de qual vai ser o seu objetivo, do que você precisa enxergar lá dentro do nosso exercício, tá bom? Propriedade número 6 aqui, ó. Essa propriedade é importante para a gente entender a simplificação de radicais, que é o próximo tópico, tá? Então, como é que funciona? Repara que eu tenho aqui, ó, uma raiz enésima de um número a elevado a n, ou seja, essa potência é a mesma que essa, e aqui a gente tem um b, em que tem um expoente qualquer lá, que é diferente do nosso índice. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse número aqui, ó, e jogar ele para fora do meu radical. Por quê? É o famoso lá, ó, corta esse com esse, ó. Então, esse a, ele vem para fora, mas o meu b, ele continua dentro do meu radical, beleza? Então vamos lá pensar nisso daqui, ó. Eu tenho ali raiz cúbica de 40. Se você pensar bem, o 40 é a mesma coisa que 8 vezes 5, não é? Maravilha, então. Então vamos colocar aqui, ó. Isso é equivalente a raiz cúbica de 8 vezes 5. Perfeito. Mas aí eu pensei bem de novo e eu percebi que o 8 é 2 elevado ao cubo. Olha só que interessante. Então isso aqui vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 5. Maravilha. Aí eu posso utilizar essa propriedade agora. Veja bem, ó. Esse 2 está sendo elevado ao cubo, que é o mesmo índice ali do meu radical. Então é o famoso, ó, esse vai cortar com esse do 2, né? O do 5 vai manter. Então como é que fica isso aqui? Isso aqui fica 2 vezes raiz cúbica de 5. É importante ressaltar que você pode jogar esse número para dentro também. Depende de qual é o seu objetivo, tá? Eu agachei aqui para pegar o meu famoso apagador, que é um pano, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, analisar uma propriedade de número 7. Lembra da propriedade número 2 que eu acabei de apagar? A gente tinha uma multiplicação lá de quando que os radicais, os índices dos radicais eram os mesmos. E a gente tem uma propriedade número 7, que é quando eles são diferentes entre si, que a gente vai poder utilizar nesse caso. Que é o seguinte, veja bem, ó, vamos colocar aqui só, propriedade de número 7. Ó. Quando eu pego lá um radical aqui, ó, então eu tenho uma raiz enésima de um número a elevado a m. Eu posso pegar essa potência e multiplicar por um número. Eu vou multiplicar por um número p. Então veja só o que vai acontecer. Ó. Deixa eu ficar aqui para vocês poderem enxergar. Vai ficar a raiz de a
mzinho, e eu estou multiplicando por um p aqui. Mas para manter essa igualdade, eu preciso pegar esse cara e multiplicar por p também. Para que serve isso? Bom, vamos supor que apareça o seguinte exemplo para você. Ó. Veja bem. Vou pegar o mesmo exemplo que a gente trabalhou na apostila aqui. Ó. O exemplo da apostila traz o seguinte. Raiz cúbica, olha só, de 7 vezes raiz quadrada de 5. Tá vendo que esse valor que está aqui, ó, desse índice, ele é diferente desse. Então eu não posso utilizar a propriedade número 2. O que a gente precisa fazer primeiro? Resolver esse problema deixando os dois com o mesmo índice. Como é que você faz isso? Você vai olhar para o índice que está aqui, para o índice que está aqui, e vai tirar o mínimo múltiplo comum. Ó. Então você vai tirar o mínimo entre 2 e 3, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1, aqui dá 3, aqui fica 1, aqui fica 1, e você faz o produto entre eles, que dá 6. Então vamos colocar esse negócio aqui, ó. Então eu estou mudando, tá? Ó, o meu radical. Ó. Aqui vai ficar 6, e aqui vai ficar vezes o meu índice 6. Só que o que eu fiz daqui para cá? Ó? Eu multipliquei por 2. Para essa igualdade ser mantida, se eu multiplico o índice, eu preciso multiplicar o expoente. Da mesma forma, se eu multiplico o expoente, eu preciso multiplicar o índice. Então veja só, o 7 era 7 elevado a 1. Como daqui para cá eu multipliquei por 2, eu preciso deixar isso igual a 7 ao quadrado agora. A mesma coisa acontece com o 5, ó. Aqui era 2, não é? Lembra quando não tem nada, eu tenho um 2 implícito aqui? Daqui para cá eu multipliquei por 13, então isso aqui tem que ficar como? 5 elevado ao cubo. Mas para que eu faço isso? Porque agora eu consigo deixar no mesmo radical. Olha só, esse cara aqui, eu posso escrever, se eu quiser, ó, como sendo a raiz sexta de 7 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Se você quiser continuar, 7 ao quadrado dá 49, 5 ao cubo dá 125, e você faz o produto lá entre eles. Mas o uso maior dessa propriedade é justamente para isso, tá? Para poder deixar dois radicais, né, numa multiplicação aqui de índices diferentes, em um mesmo radical, ok? Com isso a gente encerra as propriedades. De novo, vou ressaltar. Quais são as propriedades que a gente mais utiliza? 1, 2 e 3. Mas pode ser que a gente utilize as outras, né? A propriedade número 6 a gente vai utilizar agora na simplificação de radicais. Bora lá. Então, pessoas, vamos entender agora a ideia da simplificação de radicais. Como que eu faço para encontrar uma raiz quadrada? Como que eu faço para encontrar uma raiz cúbica? Uma raiz quarta? E assim por diante, sem ficar testando os números, tá? A maneira de testar, tá tudo certo, não tem problema nenhum, pode continuar testando os números, é uma maneira muito útil. Mas aqui é importante mostrar todas as nossas ferramentas, tudo bem? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui, tá? E a gente vai trabalhar só em cima de exemplos, porque é a maneira mais fácil de explicar, é a raiz quadrada de 196. O que você precisa utilizar aqui? Utilizar a ideia da propriedade número 6. Vamos lembrar dela, já que a gente acabou de ver, mas é importante, ó. A gente acabou de ver na propriedade número 6 o seguinte, que quando eu tenho uma raiz enésima de um número a elevado a n vezes um número b, esse a ele vai para fora, não vai? Então isso fica a vezes a raiz enésima de b. E é essa ideia que a gente vai utilizar num primeiro momento para explicar para você como que você encontra essa raiz quadrada de 196. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fatorar um número. Lembra que é a ideia da decomposição em fatores primos lá? Então tu vai pegar aqui, ó, e utilizar a fatoração numérica, ó, a decomposição em fatores primos. Então, o 196 é um número par, ele é divisível por 2, ó. Isso dá 98. O 98 também é um número par, ele é divisível por 2. Isso dá 49. O 49 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Mas é por 7, né? Só basta lembrar da tabuada. Aqui dá 7 e o 7 é igual a 1 aqui. O que vai acontecer então? Quando eu pego esse valor aqui, quer dizer que o 196 é 2 ao quadrado, ó, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, ó. Perfeito, então. E aí o que vai acontecer? Agora a gente vai fazer o uso da propriedade número 2. Se eu tenho um produto, uma multiplicação, eu posso separar ele em dois radicais. Olha só que interessante.
Então isso pode ficar da seguinte maneira, ó. A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Aí veja bem o que acontece agora. Ó. Propriedade número 6. Esse cara tem o índice tem o mesmo valor da potência, ele pula fora, só fica o A. Então a raiz quadrada de 2 ao quadrado é quanto? É 2. E a raiz quadrada de 7 ao quadrado é quanto? É 7. Ó. Então aqui fica 2 vezes 7, que por sua vez dá quanto? Dá 14. Então a raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 vezes 14 dá o 196, ok? Vamos pensar em um segundo exemplo aqui, ó. Vou pegar o mesmo da apostila, tá? Para vocês entenderem o que está significando. Então, ó, no exemplo da apostila eu coloquei ali a raiz cúbica de 216. E, professor, agora a raiz cúbica. Não tem problema, não vai mudar nada. O seu raciocínio vai ser o seguinte. Você vai pegar o 216 e vai fatorar, ó. Então, vamos fazer lá, ó. Pega lá o 216 e fatora. Ele é par e divisível por 2, dá 108. Perfeito, maravilha. Ele é par e divisível por 2, vai ficar 54. Que ainda é par e divisível por 2, e quando eu fizer isso, dá 27. O 27 ele é divisível por 3, não é por 2, porque não é par, porém é por 3. Aqui fica 9, que é divisível por 3. Aqui dá 3, e aqui fica 1. Agora, o que vai acontecer? Aí eu vou ser esperto, ó. Como é raiz cúbica, não vou pegar de 2 em 2, porque não dá para utilizar a propriedade de 6. Vou pegar de 3 em 3, isso mesmo. Olha só, 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. Ó. Então isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo. Maravilha, ó. Aí o que eu faço agora? Agora eu utilizo a propriedade, ó. Raiz aqui vai dividir nas duas, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo dividido pela raiz cúbica de 3 ao cubo, utilizando a propriedade número 2. E aí eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo pula fora da raiz, fica só 2. Raiz cúbica de 3 ao cubo pula fora, só fica 3. 2 vezes 3 dá 6, quer dizer que a raiz cúbica de 216 é quanto? É igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá o meu valor lá de 216. Maravilha. Vamos pensar agora num terceiro exemplo. Ó. Eu coloquei ali a raiz quadrada de 144 nesse terceiro exemplo. Mas esse terceiro exemplo, eu não quero que você perca mais tempo. Eu quero que você consiga fazer um pouco mais rápido. Ó. Da seguinte maneira. Como é que você vai fazer isso? Você não precisa ficar fazendo todo esse passo a passo. Você só precisa utilizar a sua fatoração, que é como nós faremos aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui 196. Eu fatorei. Eu encontrei essa decomposição, não foi? Como eu estou utilizando a raiz quadrada, a cada dois números iguais, vai pular fora da raiz. Olha só. Esse com esse, ele pula fora. Ó. Quem que apareceu? O 2 aqui. Esse com esse, ele pula fora. Ó. Quem que apareceu? O 7 aqui. Depois você faz o quê? A multiplicação entre eles. A mesma coisa acontece aqui. Olha só. Quando eu fatorei raiz cúbica, então a cada 3 números ele pula fora. Ó. Quem que apareceu? Esse 2 aqui. A cada 3 números ele pula fora. Quem que apareceu? Esse 3. Fez a multiplicação e encontrou 6. Ah, então quer dizer que se fosse raiz quarta, eu ia procurar quanto? De 4 em 4. Claro que tem que ser todos números iguais, né? Não vai me roubar e colocar o 3 junto com o 2 também. Aí não vale. Beleza? Mas se fosse raiz quinta, de 5 em 5. Se fosse raiz sexta, de 6 em 6 e assim por diante. Maravilha, perfeito, tudo certo então. Ó. Vamos pegar o 144 aqui então. Vamos ver se essa ideia dá certo. Vamos fatorar ele. Vou dividir por 2, fica 72. Vou dividir por 2, dá 36. Vou dividir por 2, dá 18. Vou dividir por 2, dá 9. 9 dá 3. E por 3, dá 1. Quer dizer que na minha decomposição aqui, encontrei isso. Quem que eu estou procurando? Raiz quadrada. Então, a cada dois números iguais, olha só, a cada dois números iguais, sai fora da raiz, ó. A cada dois números iguais, sai fora da raiz, e a cada dois números iguais, sai fora da raiz. O que a gente faz depois? Você faz o produto entre esses valores. Você pega aqui, ó, e faz 2
vezes 2 vezes 3. Quando eu fizer 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Quer dizer, então, que a raiz quadrada de 144 é quanto? É igual a 12. E acabou. Vamos ver um outro exemplo aqui agora. Olha só. Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse aqui é interessante. Tá vendo que em todos nós colocamos bem bonitinho, ó, só valor que dá dano exato, não é? Mas pode ser que nem sempre aconteça isso, como que nós vamos ver agora. Veja bem, se eu pego aqui um exemplinho D, em que ele dá pra gente raiz quadrada de 32, tá? Poderia ser a raiz cúbica, a raiz quinta, não importa, não tem problema. Vou pegar o 32 e eu vou fatorá-lo. Então, eu vou dividir por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Peguei a decomposição. Raiz quadrada, cada dois números iguais, ele pula fora da raiz, não pula? Então, vamos lá. Ó. Esse com esse pulou, esse com esse pulou, e esse aqui não tem parzinho. O que eu faço? Mantenho dentro do meu radical. Ó. Vai ficar raiz quadrada de 2. Quando eu fizer as minhas operações, eu vou colocar assim, ó. 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Quando eu faço 2 vezes 2 dá 4, então isso fica 4 raiz de 2. Ah, professor, posso multiplicar isso daqui? Não, não pode, tá? Guarda na sua cabeça. Você só pode multiplicar tudo que está fora com tudo que está fora e tudo que está dentro com tudo que está dentro, tá? Não me faça a multiplicação de 4 vezes 2 aqui, que seria totalmente errado, beleza? Maravilha. Outro exemplo que nós vamos ver aqui é quando eu tenho uma raiz quadrada que aparece lá número decimal, que aí eu nunca consigo fazer. Então vamos ver agora. Ó. Eu coloquei aqui para vocês um exemplinho E como sendo raiz quadrada de 17,64. Então vamos lá. Ó. Exemplinho E, raiz quadrada de 17,64. De novo, poderia ser raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta. Estou colocando a raiz quadrada porque é uma das que mais aparecem, tá bom? Primeira coisa, esquece trabalhar com um número decimal, tá? Isso só atrapalha a sua vida, só vai dificultar a sua vida. Claro, se você tem muita facilidade, aí é diferente. Mas a minha recomendação é que se você é equivalente tanto em fração quanto em número decimal, prefira trabalhar com fração. O que nós vamos fazer? Ó? Tá vendo que tem duas casas decimais? Eu consigo escrever esse número como sendo aqui ó, um número que está sendo dividido por 100. Ó. Lembra lá, duas casas decimais eu vou dividir por 100. Se fosse 3 por 1000, se fosse 1 por 10 e assim por diante. E o 1764 eu coloco aqui em cima, ó, sem essa casa decimal. O que eu faço agora? Agora eu vou utilizar uma propriedade que nós vimos que é a propriedade número 3. Se eu tenho uma raiz quadrada de um quociente, eu posso tirar a raiz quadrada de cada uma aqui individualmente. Olha só que maravilha. Então fica dessa maneira. Aí o que você faz? Eu consigo fazer isso e eu consigo fazer isso. Essa daqui é a que mais a gente conhece, né? Ela vale 10. Perfeito, então. Ó. Então aqui embaixo vai vir o número 10. E a 1764, o que você faz? Você vai fatorar. É o nosso segredo que a gente está fazendo agora. Ó. Então pega lá, 1764 e vamos lá. Ó. Deixa eu só arrumar essa linhazinha aqui. Perfeito. Não ficou perfeito, mas vamos lá. Ó. Dá para dividir por 2 porque é par, tudo bem? 16 dividido por 2 aqui é o mais próximo, vai dar 8, sobra 1, dá 8 e aqui vai dar 2, beleza? Dá para dividir por 2 de novo, maravilha, então vamos lá. Ó. Aqui vai ficar 441. Não é divisível por 2, porém é divisível por 13. Então vamos lá. Quando eu dividir por 3, aqui vai ficar 1. 14 por 3 dá 4. 21, aqui fica 7. Aí você olha e fala, parece ser primo. Utiliza o critério de divisibilidade. Somos algarismos. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 7 dá 12. 12 é divisível por 13, então esse cara aqui também é. Olha só, quando eu fizer essa divisão aqui vai ficar 4. 27 por 3 dá 49. Que é divisível por 7, e aqui fica 1. Perfeito, então. O que eu faço agora?
Agora você pega lá os nossos parzinhos, ó. Olha só. Esse com esse sai fora da raiz. Esse com esse sai fora da raiz. Esse com esse sai fora da raiz, porque eu estou procurando raiz quadrada, não é isso? O que nós fazemos aqui? O produto, ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 7 dá 42. Então quer dizer que a raiz quadrada de 1764 é 42. Tudo isso, a gente chegou em 42 sobre 10, que é a mesma coisa que o quê? 4,2. Pega aí o seu celular, a sua calculadora e faz para mim. 4,2 vezes 4,2. Confirma aí para ver se não chegou nesse número. Tá vendo como é que é? É só você utilizar as propriedades e as ideias que a gente teve aqui, que agora você consegue fazer. Mas antes da gente ir para a nossa última parte da aula, que é a parte lá de racionalização de denominadores, eu preciso dar essa dica aqui para você. Quando aparece múltiplos de 100, de 10, de 1000 e assim por diante, olha o segredo que você vai fazer. Eu coloquei para vocês lá a raiz quadrada de 2.500. Você não precisa fatorar isso daqui. Quando aparecem esses múltiplos aí das nossas bases decimais, é mais fácil você utilizar a seguinte ideia, ó. Eu percebo que o 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Então a gente vai escrever, ó, isso aqui é 25 vezes o meu 100. Quando eu pego esse 25 vezes o meu 100, eu posso utilizar a propriedade aqui, então fica raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 100. E eu sei de cabeça que a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então fica 5 vezes 10, que dá quanto? Que dá 50. Quando eu faço 50 vezes 50, dá quanto? Dá o meu 2.500. Vamos fazer um último aqui, ó, só pra gente treinar mesmo? Vamos supor que aparece para você o seguinte. Raiz quadrada de 900. Percebi que tem ali, ó, um 9 vezes 100. Então escreve assim. Quando você olhar para isso, você pode utilizar a propriedade lá número 2 que nós vimos. E isso vai ficar raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 100 é 10. Quando eu faço 3 vezes 10, isso dá 30. 30 vezes 30 volta no nosso 900, beleza? Então aqui eu fiz vários exemplos para você nunca mais se esquecer de como que você encontra uma raiz cúbica, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, independente de qual forma que aparecer. Se ela for uma raiz exata ou não, e ainda se aparecer um número decimal, igual nós fizemos aqui. Beleza? Vamos à última parte da aula, que como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com a ideia da nossa racionalização de denominadores, que é uma parte importante que aparece bastante na parte lá. Tanto em afirmações, né, em questões da UEM, da UEPG, em questões que são mais objetivos, não tem tanta contextualização, mas na parte de geometria plana, geometria espacial e trigonometria, acaba aparecendo com bastante recorrência. Bora lá! Pessoinhas, vamos agora para a nossa racionalização de denominadores, que é a última parte da nossa aula. Aqui a gente vai ter 3 casos, tá? Em cada caso é muito específico quando você vai utilizar. O primeiro deles é o seguinte: quando você tem uma raiz quadrada no seu denominador. E às vezes você precisa sumir com essa raiz quadrada, porque a resposta é a mesma, tá? O resultado é o mesmo, só está escrito de uma forma diferente. Pensa comigo. Se eu pego somente o número 10, o 10 eu posso escrever ele como sendo 100 dividido por 10. Eu posso escrever ele como sendo 20 dividido por 2, ou 30 dividido por 3. Todos eles representam o mesmo número, que é o 10, só está escrito de uma forma diferente, assim como o resultado que a gente vai pegar aqui nessa racionalização. Neste primeiro caso, que é quando eu tenho uma raiz quadrada no meu denominador, você vai vir aqui, ó, e vai multiplicar por essa raiz aqui em cima e multiplicar por essa raiz aqui embaixo. Professor, posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque quando eu pego a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3, é o número 1. Então é como se eu estivesse pegando este resultado e multiplicando por 1. Então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Chegou aqui, o que você faz? Você faz o seguinte, multiplicação de fração, eu faço numerador vezes numerador, então aqui fica, ó, 2 raiz quadrada de 3, dividido por quem, ó?
Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, que é igual a quanto? Que é igual a 3. E quando eu pego todo esse resultado e eu faço essa divisão, pega a sua calculadora e faz essa divisão aqui, ó. 2 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 3, e depois faz 2 dividido por raiz de 3, dá o mesmo resultado, beleza? De uma maneira geral, o que você precisa fazer? Independente do número que estiver aqui embaixo, você vai multiplicar pela raiz quadrada dele aqui em cima e pela raiz quadrada dele aqui embaixo, tá? Se for o 15, o 7, se for o 9, você vai fazer isso? Óbvio que não. Aí a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Aí você pega, se tiver uma raiz exata, você continua a sua vida. Aqui, é só se aparecer a raiz quadrada de algum número primo, beleza? Então vamos lá para o segundo caso aqui, ó. O segundo caso, eu tenho também uma raiz quadrada aqui no meu denominador, raiz quadrada não, um radical aqui no meu denominador, só que não é uma raiz quadrada, tá vendo que é uma raiz cúbica? Aí o que você precisa se lembrar? Para que eu suma com essa raiz aqui embaixo, lembra da propriedade número 6, que a gente podia tirar o número de dentro do nosso radical? Esse cara que está aqui, ele tem que ser quanto? Tem que ser 3. Quem que é por enquanto? É só o número 1, ó. Quando não tem nada, eu tenho o número 1. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui e vai multiplicar pela raiz cúbica de 5 ao quadrado. Eu pensei nesse número do nada? Não. Eu só pensei no cara que está faltando aqui, ó, pro 1, para ele virar o número 3, que é o 2. Por quê? Quando eu faço, ó, vou fazer aqui, tá? Quando eu fizer essa multiplicação, vai aparecer 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado. O que a gente faz? Mantém a base, somos expoentes, então isso dá 5 ao cubo. Aí a mágica acontece. Mas se eu fiz algo embaixo, eu preciso fazer em cima também, não preciso? Eu sou obrigado a fazer isso. Isso é da ideia de simplificação de fração, do nosso módulo 3 da nossa aula, tá? Então aqui, ó, vou multiplicar pela raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado também. Aqui em cima, vai mudar alguma coisa? Não, só vai ficar, ó, 4 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que dá 25. E aqui embaixo, ó, esse com esse vai dar 5 ao cubo. Se eu coloco a minha raiz cúbica aqui, ó, vai ficar a raiz cúbica de 5 ao cubo. Simplifica, simplifica e dá 5, ó. Então você conseguiu sumir com a sua raiz cúbica ali embaixo. De uma maneira geral, o que você precisa pensar? No seguinte, ó, se aqui fosse 4, por exemplo, se aqui fosse, ó, uma raiz quarta, aí eu não ia multiplicar só por 5 ao quadrado. Eu ia multiplicar por 5 ao cubo, tá? Aqui também ia ser 4, tá bom? Porque é o número que falta para o 1 chegar no nosso 4. Ah, então quer dizer, professor, se por exemplo aqui fosse 10 e aqui fosse 40, certo? Aqui ia ser 40, eu ia multiplicar por quanto? Ó? Por 5 a 30. Por quê? Porque aí quando eu fizer esse produto, quando eu somo os dois, vai dar o meu 40, tá? Então o que você precisa pensar? Ó? Você vai vir aqui e vai multiplicar pelo seguinte. Você vai pegar a raiz enésima, ó, o índice é o mesmo, do B, aí você vai pegar esse número menos esse, ó. Quando eu pego 40 menos 10 dá o 30. Quando era lá, ó, 4 menos 1 dá o meu 3. Nesse caso eu pensei no valor de 5 ao quadrado porque era raiz cúbica, estava faltando 2. Então você vai pegar n menos mzinho. Precisa saber esse genérico aqui? Não. Precisa saber o que você precisa realizar ali, tá? Então basta guardar, é o tanto que falta para esse número chegar nesse daqui, ok? Maravilha. Aí a gente vai para esse caso número 3 aqui, que é bem parecido com os outros, mas a diferença é o quê? Quando eu tenho, ó, uma adição ou uma subtração. Aqui a gente vai utilizar uma ideia do nosso produto notável, que é o produto lá de dois números da soma pela diferença, que é um próximo módulo que a gente vai ver. Mas aqui a gente vai fazer na raça, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o seguinte, ó. Tá vendo que esse cara tá mais? Você vai multiplicar por esse mesmo número, trocando o sinal, ó. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar aqui. De novo, posso fazer isso? Posso, ó. Aqui eu não expliquei, mas eu vou explicar agora. Quando eu multiplico pelo valor da raiz cúbica por 5 ao quadrado que a gente fez, ó, é como se eu estivesse multiplicando por 1, então não tem diferença. Aqui também, ó, olha só, esse número dividido por esse é como se eu estivesse multiplicando por 1, então não tem diferença, beleza? O que você vai fazer aqui, ó? Em cima você sempre vai manter, ó,
vai ficar 2 vezes esse cara. E embaixo, você vai fazer a distributiva, que nós vamos fazer aqui, ó, no caso número 1, tá bom? Então vamos apagar aqui para a gente fazer num rascunho essa distributiva, para a gente não sofrer tanto lá, para não ficar tão poluído, ó. Pega a sua parte de baixo ali, 2 mais raiz quadrada de 2 e 2 menos raiz quadrada de 2. Este primeiro 2 aqui, ó, ele vai multiplicar esse número que está aqui e esse número que está aqui. E este raiz quadrada de 2, ele vai multiplicar esse daqui e ele vai multiplicar esse daqui, ok? Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, ó. 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2, raiz quadrada de 2. Maravilha. Raiz de 2 vezes 2 dá mais 2 raiz de 2. E para finalizar, ó, mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é igual a 2, ó. Perfeito, então. Olha só para que a gente faz isso. Esse cara aqui, ele vai sumir, ó, com esse daqui, porque um anula o outro. Quem sobrou então, ó? Só 4 menos 2, que dá 2. Então quer dizer que todo esse número aqui de baixo, ele deu igual a 2. Como é que vai ficar isso aqui então, ó? Em cima, lembra que eu falei para você não fazer a distributiva? E agora eu vou explicar o porquê, ó. Porque muitas vezes, não é sempre, obviamente, tá? Mas muitas vezes vai acontecer isso que aconteceu ali. Tá vendo que eu consigo simplificar o 2 com 2? É isso que a gente vai fazer, ó. Simplifica, simplifica. Então quer dizer que esse número, que era 2 dividido por 2 mais 2 raiz de 2, é igual a 2 menos raiz quadrada de 2, tá? O que eu vou recomendar? Que você faça também essa divisão e faça essa subtração aqui. Você vai ver que vai chegar exatamente no mesmo resultado, tá? Mas o que eu quero que você guarde? A parte mais importante. Você vai trocar o sinal de um dos dois, tá bom? Então, se tá mais, fica menos. Então, professor, quer dizer que se tivesse menos aqui, aqui ia ficar o quê? Aqui ia ficar mais. Obviamente, o resultado ia ser distinto do que tá lá, tá? Mas é isso que você precisa guardar na sua cabecinha. Então, de um modo geral, olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui um A, que não importa qual que seja aqui em cima, mas é importante você focar aqui embaixo. O que você vai fazer? Se tiver mais, ó, você vai multiplicar por menos. Então, vai ficar menos raiz quadrada de C. E se tiver menos, você vai fazer o quê? Vai colocar mais, ó. Então, perceba aqui, de novo. Se tá mais, fica menos. Se tá menos, fica mais, beleza? Só que não pode fazer só em cima, tem que fazer o quê? Embaixo também, ó. Aí você multiplica pela mesma coisa. Se tá mais, fica menos, certo? Ó. E se tá menos, fica mais. Mas o mais importante não é você saber o genérico aqui. É você saber fazer um caso particular, que é como vai aparecer. Tudo bem? Espero que vocês possam ter aproveitado. Se algo não ficar claro, você pode me contactar através do Instagram. Pode deixar aqui nos comentários. De novo, recomendo que você me siga no Instagram, que você entre lá no canal do Telegram, porque a gente tem muito material gratuito, beleza? Entra lá, pega a apostila, faça os exercícios que vai ser a resolução. Amanhã mesmo, se você está assistindo a aula no dia do lançamento, se você está assistindo depois, já saiu. Pega agora, faz os exercícios, arrebenta lá, se ficar alguma dúvida, tá? Você vai e tira a sua dúvida na parte lá da nossa resolução, tudo bem? Recomendo que você se inscreva aqui no canal também, se você quiser, é claro. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que tem dificuldade de matemática básica, porque a gente já tem muito vídeo aqui, já é o 7º vídeo dessa parte de matemática básica. E também acompanhe as outras playlists aqui, se você vai prestar um processo lá seletivo de algumas das resoluções que nós temos aqui no canal, tá bom? Se liga também que a gente vai ter o nosso projeto do Enem aí, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, fechou? Tchau, tchau, pessoas, bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.